pessoal, bem-vindos a mais uma aula do Personal Educa. Meu nome é Letícia e a gente vai falar um pouco sobre verbos modais. Verbos modais são verbos auxiliares que expressam o que o falante pensa sobre uma situação. Por exemplo, se ele acha que aquilo é recomendável, se ele acha que aquilo é possível de acontecer, ou qual a probabilidade daquilo acontecer, né? São alguns exemplos. Vocês vão ver, né, durante os slides que a gente for passando, que os verbos modais funcionam de uma forma um pouco diferente do restante dos verbos, né? A gente viu com as aulas de tempos verbais, né, de presente, passado e assim por diante, que para eu montar a interrogativa, negativa, geralmente eu preciso de um verbo auxiliar. Os verbos modais, né, se caracterizam por justamente não precisar de um verbo auxiliar. Eles funcionam mais ou menos como a gente viu o verbo to be, né? Quando eu preciso fazer interrogativa, é só inverter a posição com o sujeito. Quando eu preciso montar a negativa, é só acrescentar a partícula not. Ou seja, vocês vão ver que eles não têm, né, verbos auxiliares. Não precisa usar don't or didn't, assim por diante. Mas a gente vai ver isso nos nossos exemplos. Bom, além disso, os verbos modais também podem expressar diferentes níveis de uma mesma ideia. Então, por exemplo, se eu digo que alguma coisa é provável de acontecer, né, há uma probabilidade. Dependendo do modal que eu uso, eu posso dizer quão provável é aquilo de acontecer, se é muito, se é pouco, se é mais ou menos. Né? Então, eles podem expressar diferentes níveis da mesma ideia. E por fim, e muito importante, os modals, né, todos os verbos modais, podem ter mais de um significado e mais de um uso. Tá? Eu vou passar, né, algumas situações em que eles podem ser usados, né, mas não se prendam, né? Por exemplo, isso só pode ser usado nesse caso, esse modal só pode ser usado naquele. A gente vai explorar vários casos em que eles podem ser usados e tenham isso em mente, eles têm diferentes significados, diferentes usos, certo? Então, a gente vai começar com o can. Can significa poder ou conseguir, né? Então, o primeiro uso, né, básico do can é falar sobre capacidade ou habilidade de fazer alguma coisa. Por exemplo, she can play tennis. Quer dizer que ela pode, ela consegue jogar tênis. É uma habilidade que ela tem, certo? Eu posso, né, se eu não quiser usar o can, ou se um dia vocês virem algum texto, tem uma expressão que é sinônima, né, do can, que é o be able to. Be able to significa ser capaz de. Né? Então, eu posso usar, né, ao invés de falar she can play tennis, eu posso falar is she able to play tennis, ou she is able, né, substituir o can pelo be able to. Lembrem que o verbo to be tem diferentes formas, dependendo da pessoa, né? Então, vamos ver alguns exemplos com be able to. Are you able to play golf? Então, pergunta, o verbo to be na frente do sujeito. Então, você é capaz, você consegue jogar golfe? I am able to design websites. Então, eu consigo, eu sou capaz de, né, construir, de fazer websites, certo? Um outro uso do can é para expressar a possibilidade de algo acontecer, a probabilidade. Né? Então, se eu digo, it can be dangerous, né? Pode ser perigoso. Então, né, a gente está diante de uma situação e o que o falante pensa é que aquilo tem a possibilidade, né, uma pequena probabilidade de ser perigoso. Outro uso é, se eu quero fazer um pedido, né, para você, tipo, posso pegar água, eu posso pegar emprestado alguma coisa, o can também é uma forma de se fazer esse pedido. Então, eu posso dizer, can I go with you? Posso ir com você? Para festa, para escola, né? Então, o can aí expressando o pedido, posso fazer isso? Ou, can you help me? Você pode me ajudar? Né? Eu estou com alguma dificuldade, então peço ajuda para você. E um outro significado também para o can é permissão. Né? Eu peço permissão para fazer alguma coisa e ou você me dá permissão. Então, pode ser you can park here, por exemplo. Você pode estacionar aqui. Então, está permitido, você tem permissão. Ou na negativa, you can't make noise after midnight. Você não pode fazer barulho depois da meia-noite. Então, né, você não está permitido, né, a negativa. Percebam, né, que a negativa foi só acrescentar a partícula not e abreviando can mais o not, a gente tem o can't. Então, tem uma expressão que você pode usar para substituir o can, nesse caso, né, de permissão, que é o be allowed to, né, tipo, ter permissão para fazer alguma coisa. Então, se eu digo, you are allowed to take pictures in this area, quer dizer, né, você tem permissão de tirar fotos nessa área, né, nesse local.
Ou you are not allowed, você não tem permissão de tirar fotos nessa área. Então, vocês viram quantos usos o can tem. Na maioria das vezes, né, por exemplo, se você pega resumos, o único uso que eles vão dar é de habilidade. O can é muito associado com habilidade, né? I can speak English, I can play soccer, né? Consigo falar inglês, eu sei jogar futebol. É o uso mais associado ao can. Mas vocês viram que ele também pode ser usado para pedido, permissão, possibilidade, né? Então, como eu falei, não se prenda a um uso do modo, porque ele tem vários significados. O nosso próximo verbo modal é o could. No sentido de capacidade, habilidade, né, que a gente viu do can, o could é o passado do can. Então, se eu digo, he could swim when he was 8, né? Ele podia, ele conseguia, né, ele tinha essa habilidade de nadar quando ele tinha 8 anos. Então, o could seria o passado do can. Então, ele sabia nadar, mas hoje não sabe mais. Como a gente disse, o be able to é uma expressão que pode substituir o can, nesse sentido, né, de habilidade. Só tomem cuidado, porque se você for usar o be able to no lugar de could, o verbo to be tem que aparecer no passado. Né? Por exemplo, I was able to surf when I was younger. Né? Eu conseguia, eu tinha essa habilidade de surfar quando eu era mais novo. Certo? Outro uso, assim como can, é expressar possibilidade ou probabilidade. Se eu digo, why isn't John in class? Né? Por que o John não veio para a aula? Por que ele não está na sala? Alguém pode dizer, he could be sick. Né? Ele pode estar doente. Então, isso é uma possibilidade, certo? Assim como can, o could também pode ser usado para pedidos. Se eu digo, could you open the door, please? Né? Você poderia abrir a porta, por favor? Né? Percebam que do can para o could, a gente tem uma pequena diferença, né, em nível de polidez, né, de educação. Né? Se eu digo, can you open the door? Tipo, você pode abrir a porta? Could you open the door? Você poderia abrir a porta? Eu tenho uma leve variação, né, no nível, né, de educação, mas o sentido é o mesmo, né, um pedido. Também pode ser usado para expressar permissão. Se eu digo, you couldn't smoke in the presence of your parents at that time. Né? Você ou a gente não podia, né, não poderia fumar na presença dos nossos pais naquele tempo. Né? Então, de novo, o could, nesse caso de permissão, funciona como também o passado do can. Então, no passado, a gente não tinha permissão de fumar na presença dos nossos pais. Ok? E aí, lembrando que a gente pode substituir, nesse caso, né, de permissão, o could por be allowed to. Mas cuidado para pôr o be no passado. Por exemplo, women were not allowed to vote. Né? No passado, as mulheres não eram permitidas, né? Não tinha permissão de votar. Certo? Ok. Então, o can e o could são, né, de sentidos mais ou menos próximos. Em alguns casos, eles são, né, presente e passado. Em outros casos, a gente só muda o nível, né, de polidez da oração. Agora, a gente vai mudar um pouco. A gente vai falar um pouco sobre o auxiliar may. O may pode expressar possibilidade. Se eu digo, they may visit their parents on Sunday. Eles devem visitar os pais deles no domingo. Eu estou pensando na probabilidade, tipo, o que eles vão fazer no domingo? Bom, eles devem visitar os pais dele. É uma possibilidade. May também pode expressar permissão. Se eu digo, the student may use the library to study. Né, os estudantes, os alunos podem usar a biblioteca para estudar. Né? Então, o may no sentido de, né, de ter permissão para fazer alguma coisa. E aí, lembrando que eu posso usar o be allowed to, se eu quiser, né, variar. The students are allowed to use the library. E um último uso do may é de pedido, assim como can e o could. Eu posso falar, may I speak to Helen? Né, eu posso falar com a Helen? E aí, o nível de formalidade do may e do could é muito parecido, né? Eles são mais formais. Eu posso fazer essa mesma pergunta com can, com could e com may. O can seria o mais informal de todos, né? Can I speak to Helen? Posso falar com ela? Se eu uso o could ou may, o meu nível, né, de polidez é um pouco maior, né? Eu poderia falar com ela, ok? Certo. Vamos dizer, parceiro do may é o might, porque o might também expressa possibilidade, né? Que nem a gente viu lá do may,
né, que eles devem visitar os pais deles no domingo, o might também tem mais ou menos essa ideia. Se eu digo, I might go to the beach tomorrow, né, o que será que eu vou fazer amanhã? Eu devo ir para a praia. Eu devo ir na praia amanhã, é uma possibilidade. Ok? O might, né, vamos dizer, o uso básico do might é esse, e o mais comum. Ele também pode aparecer para fazer pedido, permissão e até mesmo sugestão. Só que esses usos do might são muito raros, né? Então, eu poderia até dizer, might I have something to drink? Né? Um pedido, né? Posso pegar alguma coisa para beber? Ou, you might visit the botanical gardens. Sugerindo, né? Vocês deviam visitar o jardim botânico. Só que esses usos de pedido, permissão e sugestão são muito raros e muito formais também. Então, para o might é melhor ficar com esse uso de possibilidade, certo? O próximo verbo modal que a gente vai ver é o must. O must é associado, né, na maioria das vezes, com obrigação. Então, se eu digo, you must pay your bills, quer dizer, você tem que pagar suas contas, você deve, é uma obrigação. Nesse sentido de obrigação, eu posso substituir o must pelo verbo have to, né? Você tem que fazer algo, né? Então, por exemplo, they have to wear a uniform. Eles têm que vestir um uniforme, é uma obrigação, é uma conduta aqui da escola, da empresa e assim por diante. Então, o must e o have to podem ser usados nesse sentido de obrigação. Mas o must também pode funcionar com possibilidade, probabilidade. Se eu digo, the lights are on, então as luzes estão acesas. He must be at home. Ele deve estar em casa. Então, se as luzes estão acesas, suponho, né, que há a grande probabilidade deles estarem em casa. Só que se eu uso o must na negativa, né, acrescento o not, must not, o sentido dele vai se inverter para proibição. Então, se eu digo, you mustn't smoke in here, né, você não pode, você está proibido de fumar aqui. O mustn't tem esse sentido, né, de não, você não tem permissão, está proibido, certo? O nosso próximo verbo modal é o should, que tem como sinônimo o ought to, mas é mais comum a gente usar, né, nas orações ou ver em textos o should. Ele é usado, na maioria das vezes, para dar um conselho ou uma sugestão. Então, se eu digo, you shouldn't eat fast food, né, você não devia comer fast food, né, hambúrguer, cachorro-quente, assim por diante. É um conselho que eu estou te dando, né, you shouldn't eat. Ou, this product shouldn't be kept under refrigeration. Né, esse produto deve ser mantido sob refrigeração. Então, vamos dizer, é a sugestão do fabricante para como armazenar aquele produto. Só que perceba que se você não manter, né, refrigerado, aquilo tem uma grande possibilidade, né, de estragar ou danificar o produto. Então, na verdade, o should, nesse caso, está expressando alguma coisa que você deve fazer, é uma obrigação. Então, por quê? O should, muitas vezes, é usado para abrandar esse sentido de obrigação. Porque se eu digo para alguém, you must do this, você deve fazer isso, pode soar muito imperativo, né? Muito mandão. Então, eu posso substituir o must pelo should, e aí o meu tom fica mais leve, mais educado, certo? Então, na maioria das vezes, eu estou te dando mesmo um conselho, né? Então, you shouldn't eat fast food. Você não deveria comer né, fast food. Só que, em muitos casos, eu estou só abrandando uma ordem, né? Alguma coisa que eu quero que você faça. Né? Se o professor fala, você deve fazer o trabalho até tal dia, ele não está te dando um conselho, né? Ele está mandando você fazer, só que se ele usar should, fica mais educado, fica mais leve. O should também pode ser usado para expressar possibilidade. Então, se eu digo, I should be home by 7, né? Alguém te pergunta, que hora que eu posso te encontrar em casa? E você fala, olha, eu devo estar em casa lá pelas 7. I should be home. Né? Então, há essa possibilidade, essa probabilidade de eu estar em casa nesse horário.